Sensualidade na maturidade. O poder e o discurso das mulheres. 40, 50, 60 a mais. Em que pé está o debate sobre a mulher e seu envelhecimento? Como viver e refletir sobre o envelhecimento do corpo numa sociedade que exalta a juventude? Há muito tempo que eu quero trazer essa pauta para o meu pensamento, para a minha dança sensual, e hoje encontrei duas grandes mulheres, empresárias e jornalistas para compartilhar essas questões comigo. E essa é uma das formas de pluralizar esse pensamento sobre a sensualidade de uma forma visionária, porque eu sou você amanhã. Então, há muito tempo que eu penso, como eu ainda não falei com mulheres de 40, 50, 40 eu já falo, mas 50, 60 a mais. Esse é um assunto que, para mim, é urgente a gente discutir e trazer mais adeptas, inclusive, para a dança e para a Sensual Hip Dance. Eu sou a Gabi Schultz, criadora da marca e aula de dança Sensual Hip Dance, empresária, sou doutora em artes da cena e criadora de conteúdos empoderados na internet. Então, hoje, duas grandes mulheres comigo, jornalistas e empreendedoras, Fátima Torre e Patrícia Parenza. Fiz um breve textinho aqui para apresentá-las e depois elas vão falar por elas mesmas. Mas vamos lá, Fátima. Desde jovem, nunca se conformou com as amarras machistas e as diferenças entre as vidas de homens e mulheres. Foi a curiosidade e a vontade de contar histórias que a levaram ao caminho do jornalismo, conquistando espaços em importantes veículos de comunicação, como a revista Exame, revista Isso É, Zero Hora, Correio do Povo, Folha da Manhã e o Estado de São Paulo, como correspondente em Porto Alegre e em Brasília. Mulher empreendedora que criou a revista digital Fala Feminina. Foi aí que eu a conheci, por onde já passaram cerca de 200 mulheres contando suas histórias, serei uma delas também, sobre os mais variados assuntos relacionados ao universo feminino, como menopausa, maternidade, velhice e muitos outros. Patrícia Parenza. Patrícia começou sua trajetória profissional aos 15 anos, trabalhando como modelo e, em seguida, aos 18, já apresentava o Jornal do Almoço, telejornal da RBS TV em Caxias do Sul. Patrícia logo entendeu que precisava empreender para ganhar a vida. E no final dos anos 90, abriu sua primeira empresa de produção de conteúdo audiovisual para empresas, a qual é sócia até hoje. A Estação Filmes, que produz campanhas publicitárias para clientes nacionais. Ao chegar aos 50 anos, Patrícia sentiu a necessidade de conversar com mulheres através do seu perfil do Instagram, Patrícia Parenza. Então agora eu passo a fala para Fátima e Patrícia se apresentarem por elas mesmas. Bora lá, Fátima. Acho que o tema da velhice velhice é uma palavra terrível, porque ela nos aproxima do fim. Quando a gente discute a questão do tempo, ele tem uma importância, ele começa a ter importância a partir dos 40, pelo menos é o que eu vi em mim e é o que eu vejo na maioria das mulheres, né? Ele começa assim, tá tudo bem, eu tenho saúde, eu tenho capacidade de me movimentar, eu sempre fui muito de fazer, eu mais faço do que penso, né? E até me dou conta, às vezes, que muitas vezes eu tive na mão coisas que eu não tinha tamanho para pegar, mas eu ia, né? Então, assim, aos 45, não é mais como era e tal. Aos 50, está tudo bem, mas aos 60, não tem muita beleza, porque a gente tem que entender que existe uma questão fundamental e que, para nós, ela é muito misteriosa, que é a morte. Então, a gente fantasia de que a gente pode ser eterno. A gente, não, a morte existe e tal. Mas não existe para nós, porque nós agimos como se tá tudo bem, amanhã eu vou acordar e talvez eu não acorde. Hoje à tarde, por exemplo, vi que faleceu um jornalista que trabalhou comigo na Editora Abril. Assim, daí tu não vê mais, daí tu não está mais ali, e isso vai te tocando, porque o tempo vai diminuindo.
Quando alguém me diz, não, mas isso dá tempo, não para mim. Não. Ela disse, como não para ti? Eu disse, porque a morte está muito próxima de mim. Então, assim, o tempo que tu pensa ter, eu estou pensando o que eu vou fazer. E é importante eu fazer isso agora. E quando eu vejo, eu procrastino a capacidade de produzir prazer aos 60. Porque eu não fui treinada para ter prazer. Eu fui treinada para produzir, né? Como todas as outras mulheres, produzir, servir, fazer filhos, casar, descasar e tal. Mas a velhice dói. E não tem maquiagem, não tem qualquer tipo de procedimento, medicina, vacina. Não tem. É o seguinte, é a vida. Né? E cada dia, se for possível a gente viver de um jeito religioso, no sentido de viver religiosamente, sendo feliz, procurando coisas e tal, e sendo infeliz também, sabe? Achando que merda. A gente vai acabar. E eu não pensei ainda, eu não fiz ainda. Eu fiz 50 coisas. E eu queria fazer 300. E qual é o meu tempo? Então, para começar, eu acho que Ótimo, achei lindo. por aí, sabe? E vejo que há uma diminuição brutal de interesse dos outros pela gente. Uma mulher velha é uma mulher velha. Tudo que é velho, a gente doa, joga no lixo ou separa para ver o que... ou meio que esconde, né? Essa é uma visão que eu acho que a visão da Patrícia deve ser diferente, porque a Patrícia é jovem ainda. Quando eu tinha 50, mas, meu Deus, eu estava casando pela 3ª vez. Então, mas depois dos 60, é quando tu não fica triste ou só, tu passa a ter uma consciência brutal do que é viver. E tu tem que correr. E tu tem que correr porque tem coisa que não vai dar mais, né? Então, agora, por exemplo, eu vou fazer férias com meus filhos, eu quero aprender a mergulhar. Porque eu pensei, eu tenho pânico de tudo. Eu passei uma vida sempre em pânico. Mas agora eu quero, porque cada vez que eu mergulhava, eu parava. Se eu mergulho, eu paro de respirar porque eu fecho os olhos. Se eu abro os olhos, quando eu vejo eu estou morrendo. Eu disse, não, eu vou aprender a mergulhar antes de morrer. Então, eu tenho um plano. Que coisas eu quero fazer antes de morrer? Né? E saúde, gente, é o que mantém a gente longevo, né? Muito mais tempo. Eu quero chegar aos 85, sabe? Mas eu quero ser uma velha. Esses dias, um filho meu disse, quando eu ficar velha, ele disse, tu é velha. E eu disse, tá, mas só um pouquinho. Ele disse assim, não. Ele disse, tu chama tuas amigas de mais de 70, as gurias. Eu digo, sim, mas a gente é guria. A gente só tem um corpo velho. Mas a gente tem uma cabeça que está viva, veloz. Né? Então eu tenho uma empresa, tô tá com a nas fala redes feminina, sociais, exato. e faz tô conteúdo atuante e tal. Eu não sou velha, mas eu sou velha. Então essa é uma discussão que ela tem uma complexidade no sentido de ter muitas variantes, muito grande, né? Com certeza. Fátima, te ouvindo falar, eu acho que essa urgência é claro que se a gente tivesse aqui na mesa uma mulher de 70 anos, ela ia dizer para a Fátima, o problema vem aos 70. Quando eu tinha 60, a vida era maravilhosa. Com certeza. E eu posso dizer para ti, Gabi, não, o problema vai vir quando tu tiver 50. A dor, ela é intensa e ela é a dor ou a urgência ou o novo, a idade ela vem, ela bate, eu sinto ela década por década de um jeito. É claro, eu acredito sim que quando eu tiver com 60 e picos, eu vou estar com uma outra
perspectiva de vida, eu vou estar com uma outra noção. E que sim, eu acho que os 50 ainda eu me sinto assim, ó, um galeto. Galeto. Uma galeto, desculpa, entendeu? Se alguém achar que não. Exato. Eu me sinto gata, potente, capaz, gostosa pra caralho. Nunca fui tão gostosa em toda a minha vida. Mas a gente Sabe? isso a gente aprende também. Porque Tudo é aprendido. a gente se desamarra depois dos 40 e bicos. Eu juro, até os 44, eu fui casada, né? Tive 2 casamentos até os 44, com o pai do meu filho. Quando eu me separei aos 44, sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu disse assim, tô morta. Em Porto Alegre, essa cidade machista, conservadora. Eu com 44, socorro, o que vai ser de mim? Eu disse, não tô. Fui pro Tinder, pro Happn, entrei em todos os aplicativos e comecei a me relacionar assim, ó, enlouquecidamente. Porque eu tinha uma noção que era a seguinte, eu disse, cara, eu preciso correr. Já que a gente tem uma conversa mais quente aqui, eu vou entrar para um lado mais quente, tá? Pode, deve. Eu disse, cara, eu vou fazer 45 anos e eu preciso aproveitar a minha juventude. Sabe? Eu estava ali potente, eu quero conhecer mais homens, eu quero fazer coisas. E aí eu entrei numa loucura de começar a sair aqui, lá e pá. E aquilo foi fundamental para mim, porque me rejuvenesceu e me trouxe um gás, entendeu? Porque aí aos 46 eu entrei no climatério. Foi a minha primeira, minha última menstruação regular foi aos 46, que é o primeiro marco da velhice para uma mulher, né? É o primeiro marco. Aquilo ali não tem. Se tu te acha incrível, quando tu parar de menstruar, tu vai dizer... Entendeu? É um soco na tua cara. Quem sou eu, mulher, mas agora? Tu ficou triste por ter parado de menstruar? Não, mas eu fiquei assustada. Uhum. Eu fiquei assustada, tipo assim, tô velha, entendeu? E aí veio a minha grande questão. Falo sobre isso, engulo esse sapão e fico na minha, e faço de conta que sou uma gatinha. Maravilhoso que tu fez isso. E aí eu fiz isso. E aí eu transformei, peguei o limão, fiz uma limonada e comecei a falar. A falar na minha rede social. Parei de falar de moda, que é a minha especialidade, né? Sempre foi em rede social e tal. E disse, eu vou falar sobre ser mulher, sobre envelhecer, sobre a menopausa, sobre as dores, as delícias. E aí eu me encontrei. E encontrei uma voz. E encontrei um grupo. Porque a gente se identifica, né, Fátima? Sim. Tu cria um grupo, tu cria apoio, uma apoia a outra, uma fala das suas dores para outra, e essa dor vai ficando menor. Vai ficando mais leve, porque a gente compartilha. Né? A gente vai compartilhando. E eu fui mergulhar a primeira vez. Eu também tenho pânico, tá? Eu sou daquelas assim que também, o avião, eu já fico, ai, meu coração, sabe? Eu sempre tenho. Tive muito pânico. Dos 28 aos 31, eu fiquei meio que sem sair de casa, grave, assim. Tive um incidente de carro, que foi um gatilho, morreu uma pessoa no acidente de carro, e eu fiquei 3 anos dentro de casa. Jura? Então, isso é uma coisa que eu trato, entendeu? Não é assim... eu também. Eu trato o meu pânico, sabe? Não é uma brincadeirinha. Não, isso não é. Isso é muito sofrimento. É muito sofrimento. E a gente não fala muito sobre isso. Eu falo abertamente sobre isso, porque as pessoas têm que tratar, têm que cuidar, têm que tomar medicação se for necessário, têm que fazer terapia, tem que... E aí mergulhar. Imagina, meu primeiro marido era mergulhador. Jura? Mergulhador. Olha que interessante. Tu vai lá e busca um homem que vai lá no fundo. Ele era mergulhador, não era profissional, porque ele não ganhava dinheiro com isso, mas ele mergulhava mergulho profundidade em Florianópolis, tá? A gente ia todos os finais de semana. Ele é pai lá. do teu filho. Não. Foi meu primeirão lá, dos 22 aos 30 eu fiquei com ele. Tá? Sem Devia filhos. ser gatíssimo, de ter corpão. Gatíssimo, eu gatíssima, era uma loucura. Né? E ele sempre dizendo, vamos fazer teu batismo, vamos mergulhar. Eu disse, mas nem morta. Tu ficava lá fora fumando. Amarrada. Exato, eu fumava e bebia. Né? Pegava a minha caipira, meu cigarro ali e ficava, deixava ele mergulhando. Aos 48 eu fui mergulhar em Fernando de Noronha. Eu fui a Fernando de Noronha, imagina que eu não ia mergulhar, gente. Eu disse, eu vou ter que superar. Achei um instrutor, sentei com ele e disse, eu tenho pânico. Ele disse, deixar comigo, já levei muita gente com pânico, sei muito bem o que fazer. Ele disse, tu não te preocupa, se der qualquer negócio, tu me faz assim, o sinal, que eu subo contigo. Dito e feito, né? A gente chegou lá embaixo. sobe. Não tá dando! E aí ele me pegou pela mão e ele disse, calma, respira. Olha, chega a me emocionar, porque foi uma superação aquilo. A gente subiu um pouco, foi subindo. Eu vi a luz de novo, eu vi o sol.
E quando eu vi o sol, ele disse, vamos descer. E eu, Agora sim. vamos. Porque eu vi que eu tinha saída. Pegou coragem. Eu vi que eu tinha Conheceu o saída. caminho. Gente, isso é orgásmico. É, com porque certeza. isto é uma coisa erótica. É quando tu faz com que o teu corpo se rompa uma cadeia e aí tu... Uau, eu consegui Isso. tudo. E sabe que isso acontece, né? Agora puxando para o sensory dance, isso acontece muito quando as minhas alunas se permitem fazer um solo. Aham. Elas sabem a coreografia, elas treinaram durante aquele mês, e aí chega eu e digo, agora tu vai sozinha. E é uma surpresa, Aí começa. tu diz assim... Eu vou escolhendo, eu vou dando uma olhada assim, e vendo assim, ela tá louca pra fazer um solo, mas ela não vai fazer porque tá com vergonha. Aí eu boto, hoje é teu dia. Elas ficam assim, não, não, não. Daí uma hora, eu sei que elas querem, eu não convido quem eu vejo que tá muito assim, travado, travada, né? porque senão fica uma questão constrangedora, Claro. né? Mas quando acontece e elas saem daquela experiência, é exatamente essa sensação, né? De destravar, É. assim. E depois daquele ponto, tu nunca retrocede. Sim. É Tu sempre perde pra um- frente. tu perde Aquela um ímã, batalha né? tu venceu, pelo menos num degrau. Né? Então, É. essa sensação É. física, normalmente, é física e psicológica, né? Sim, eu fiz o mergulho, eu aprendi a andar de patins, eu fui estudar inglês em São Francisco com 47 anos, eu e um Ótimo. monte de adolescente asiático. Filha. Eu fiz um monte de coisa que eu disse, agora eu tenho que fazer, e continuo fazendo. Eu fiz aulas que são aquela dança... aquela dança Vantery. maravilhosa. Não, aquela dança de peito de fora, que tu fica só com as... O burlesco? Burlesco. Sim, eu também Isso. sou do burlesco. Fiz aulas de Isso. burlesco, de peito de fora, aquilo foi tão Gente, Mas você libertador. rodou os peitos. Rodei, com- aprendi a capaz. rodar peito. Que Sei maravilha. direitinho a técnica. É, mas e é isso, e nunca é ótimo. tarde, né? E tem muitas mulheres que eu vejo, assim, de tipo, vamos dançar? Ah, não tenho mais idade pra isso. Não, Ah, já tô velha pra isso, né? É, isso não. A gente fica velha, mas a gente não pode desistir de viver, de fazer coisas. Né? Não, a idade não nos limita. Não. Ela não nos define. Não tá? nos define, Mas não limita não também. limita. Então, E olha assim, que tecnicamente, eu vou dizer, eu tenho algumas alunas que são tipo alunas VIPs, que não fazem em grupo, preferem fazer sozinha. Mulheres assim de 50 anos, com preparo físico, muitas vezes, melhor do que Com meninas de certeza. 20. É verdade. com Sim, certeza. sim, Sabe sim. por quê, Gabi? Sim. Porque a gente, depois dos 45... É uma questão de geração. Quando a gente entra na menopausa, o exercício é remédio. Exatamente. Entendeu? Não é mais assim, eu quero ficar com a bunda Exatamente. dura, com a perna... Não, Exatamente. A bunda dura é só consequência. É só... E se É. conseguir, entendeu? É. Eu já desisti da bunda. Eu tô numas assim, ó, de estar saudável e de ter autonomia. Óbvio. Os 3 Fs. Com certeza. Força, fôlego e Mas eu flexibilidade. com 29, 30, eu já penso isso. Eu quero um corpo que me sirva para eu Isso. conquistar todos os meus Perfeito. objetivos. Isso. Um O meu corpo, corpo que se tem sirva. que me servir, Aham. entendeu? Ele tem que ser o Isso. suficiente para eu fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Isso, perfeito. Perfeito. É, então eu vejo que eu ganhei essa consciência, talvez também até por eu ter o meu marido de 52, né? Que o Marco é mais velho do que eu. Então eu vejo ele muito falar isso, porque a gente fala de nós mulheres, mas os homens, mesmo que eles não admitam, Eles eles passam por tudo também isso também. passam, né? É claro que a gente tem um peso muito maior, né? Mas eu queria dizer assim, que eu acho que os homens, eles não têm a fala feminina. Sim. Nós temos a capacidade de vir aqui e falar. Porque Sim. tu imagina um homem dizendo assim, aí eu tive medo de ficar impotente. Eu fiquei exatamente. impotente." Essa E estrutura nós machista, estamos falando né? de impotências, Total. de vulnerabilidades. Aham. E para os homens é muito Muito pesado. difícil. Sim. Eu tenho 2 filhos homens e vejo assim, muitos amigos. É muito difícil ser homem hoje em dia. Sempre foi. Porque ser machão e tal, é difícil. O cara machão, o cara todo metido, ele é um cara cheio de paredes. Ele tem muita certeza. dificuldade de chegar perto de si mesmo, portanto, não chega perto de ninguém, uma pessoa solitária. Nós, por mais que a gente tenha as nossas travas, a gente tem uma relação com o corpo diferente da relação. Os homens precisam usar o seu falo, né? Então, assim, a gente
desde cedo tem uma relação com o corpo, com a menstruação, depois com a gravidez, depois com a amamentação. Sim, nosso corpo se transforma ao longo da vida várias A vezes. gente vezes. está sempre em contato com É. o corpo, gente. Várias Né? vezes. E eles não tanto. O contato dos homens com o próprio corpo, ele se resume ao pênis. Sim. Sabe? Então, eu acho que tem muita coisa assim, que a gente precisa se aproximar desses homens. Novos homens serão criados por novas mulheres. Perfeito. Mulheres que não podem se fechar para isso. O futuro depende Estamos disso. tentando. Eu tenho um filho de 14 anos, tá? Não é fácil. Eu vi você falando nas Essa nova redes, geração é, aí, sim. desses menininhos agora de 13, 14, eles são machinhos. Mas é que a sociedade é machista. Não, é porque as também. meninas estão tão liberais Que assusta. eles estão precisando botar um freio nas gurias, tá? E aí eles... é uma forma de eles também, porque elas estão arrebentando. Sim. Elas pulam em cima deles e eles ficam sem saber para onde ir. E elas Coisa às vezes que a não gente estão não mais nem fazia. querendo eles, né? Elas também querem as meninas agora. E isso é muito Elas declarado, estão isso é muito, muito... elas estão muito empoderadas, as Isso. meninas de 13, 14 anos. E os guris se assustam. A gente não fez isso, a gente não pulava no pescoço dos homens. Não, ao contrário. As meninas pulam agora. Então os guris estão muito assustados. Sim. E eles têm. É tudo assim, mãe, isso aqui é masculinidade tóxica? Mãe, isso aqui é Ai, feminismo? Mãe, isso aqui é machismo? Ele me pergunta o tempo inteiro, porque ele tem medo. Mas que bom que ele te Sim, pergunta. que Ele bom. pergunta. que Nem, não bom. quer dizer que ele me ouve, mas ele Não, me ele pergunta. mas ao pergunta. perguntar, ele sabe que ele ouve sim. Tu que É. pensa que não. Talvez É. tu gostasse que ele ouvisse de outro jeito. Sei lá, que adolescente é um bicho louco, né? Rapaz, Imagino. E tu... Tem uma, Diga, diga. tem uma fala da Miriam Goldenberg, que é a antropóloga que pesquisa maravilhosa. a envelhecimento, que eu adoro. Ela diz que o corpo feminino no Brasil é um capital, Assim. né? Que a gente vale pelo corpo que a gente Isso, tem. Isso. Que ele é um capital de troca, inclusive. Isso. E isso nos diferencia completamente dos homens, né? O nosso corpo vale. A gente vale pelo corpo que a gente tem no Brasil. É incrível isso. Olha essa frase aqui, ó. É uma Pois frase é. porque eu até... como eu cheguei em despertar para falar com mulheres de 50, 60... Minha orientadora de doutorado, Suzy Weber, não sei se tu conhece, Patrícia, ela te segue, curte teus conteúdos. A Suzy, professora de dança, professora da URGS, doutora em artes da cena, ela foi minha orientadora no doutorado, onde a gente, né, eu fiz a minha pesquisa sobre corpo sensual, sobre o burlesco, sobre o tirar a roupa, quando é objetificação, quando é poder. E ela tem um grande discurso hoje sobre esses novos corpos velhos nas artes. Que o etarismo e a mulher velha, ela é um novo tema, mas que nas artes ainda é tímido esse tema. A dança contemporânea, com o seu vigor de bailarinos jovens, fazendo movimentos que depois dos 50, 60, ali tu não faz mais. Ficam mais né? restritos, De claro. novo, eu tenho até o próprio contato com o Marco. Ele era campeão de aeróbica de competição. Teu marido? Já foi para os Estados Unidos competir, dava mortal. E ele olha hoje os guris assim, bah, eu fazia isso. Né? Então, e a Suzy, num artigo que é Dançar, Atuar e Escutar com Novos, Velhos Corpos, tem um texto que eu selecionei pra gente ler hoje, que é assim, ó. De modo geral, no jogo social, com o avanço da idade, a mulher perde mais facilmente seu potencial de sedução, enquanto o homem, cuja apreciação ao longo da vida repousa menos na aparência e mais sobre sua relação social com o mundo, é um eterno sedutor. Fato que a atuação no cinema, nas novelas e na publicidade tendem a remarcar. Aquela coisa de que os homens são que nem vinho, quanto mais velhos ficam melhores. Sabe essa frase? Claro, são charmosos, com seus cabelos grisalhos, com suas marcas, com suas cicatrizes. Isso é uma pressão até sobre eles mesmos, como a Fátima estava Claro, falando, né? exato. Mas isso que tu estava falando do corpo como... eu acho que nós, mulheres, somos terreno que se ocupa. O que eu quero dizer com isso? Com certeza. Consigo A gente está compreender. sempre sendo ocupada pela família, né? Pelos filhos, pelo trabalho, pelo marido. Então, esses dias, assim, alguém falou assim, eu estou muito ocupada. Eu nunca tinha ouvido a palavra ocupação. Como Eu locus. Exato, como lugar, sabe? Nós nos ocupamos
dos outros, porque nós somos ocupadas por eles, Uhum. né? E aí tem um jogo que a gente se estabelece que é bem isso. Eu me deixo e me tomam, né? E essa coisa chega num determinado momento em que tu não tem identidade, porque tu não sabe que terreno é esse que tu não é dona, porque todo mundo se adona, né? E aí, quando tu vê, tu tá fazendo coisas que tu detesta. Um dia eu estava dentro de casa... Ai, que tristeza. Que coisa horrível, gente. Não façam isso. Não façam, não não devemos deixem se fazer. ocupar, pelo amor de Deus. Mas tu sabe, Patrícia, que esses dias, quando eu vi, eu estava fazendo coisas dentro de casa e eu estava irritada. Mas aí eu estava repetindo o que a minha mãe fazia, a minha avó fazia, e tarará, porque nós temos essa Não, um coisa. padrão, claro, E de quando repetição. tu vê, tu tá na fita métrica, assim, então, eu acho interessante isso, que é um capital. Eu não entendi muito bem, eu não sei se tu podia explicar um pouquinho. Sim, ele é Um um pouco capital. da sociologia, né? A questão de capital, E né? é um capital porque ele vale, entendeu? Ele tem Ele é um uma valor, mercadoria. ele é uma mercadoria. Tá, nesse aspecto, Tu entendeu? entendi. A beleza é valiosa e a Sim. juventude no Brasil é uma mercadoria Ela de vale. troca, Exatamente. entendeu? Então o corpo da mulher brasileira é um capital. Mas, gurias, tem uma outra coisa que eu posso dar o meu depoimento, que eu nunca fui uma mulher bonita dentro dos padrões, sabe? E eu e sempre fui e trouxe essa herança de que eu ouvia muito que eu não era uma... A Helena Ferrante tem um livro que ela fala sobre a vida mentirosa dos adultos. Esse livro é maravilhoso. E aí a filha, começa o livro e a filha ouve o pai dizendo: a fulana vai ser igual a tia tal. Aí ela precisava saber a foto, ela queria ver a foto Descobrir da quem tia. era a tia. E pelo que ela entendeu, a tia era muito feia. E até então ela não se achava feia. Então, assim, a família nos define muito. O que é um bebê? Um bebê olha para a mãe e diz: eu sou bom, eu não sou bom, tá certo, tá errado, tarará. Então, assim, eu digo que a infância é uma doença incurável, né? Para tu sair de lá, tu imagina, criança é mercadoria, é propriedade dos pais, né? Para tu sair de lá, é no ensino médio e a faculdade, a grande libertação, graças a Deus. Graças a Deus. Para quem consegue, né? Mas me perdi, gurias. Não, por isso que eu acho que a gente tem que deixar a casa dos pais o quanto antes. Eu saí de casa com 15 anos e foi minha salvação. É verdade, né, Saiu Patrícia? com 15 15 anos eu vim morar em Porto Alegre. Minha família é de Caxias. Caxias do Sul. E eu vim morar Que em Porto Alegre para maravilha! trabalhar como modelo, porque naquela época, 86, imagina, o que tinha para trabalhar em Caxias? Nada, né? E aí vim para cá e fui morar com os meus padrinhos, mas não era a minha família próxima, entendeu? Fiquei 1 ano com eles e depois eu fui morar com uma amiga, aos 16. Que maravilha. E isso, claro, fiz um monte de cagada. Mas Tá? faz parte, monte né, de do cagada. crescimento, Mas né? quem não erra, não faz. Né? É. Mas assim, ó, eu saí do campo semântico de Isso. Caxias do Sul, da família, do meu pai, da minha mãe, sabe? Eu saí dali e eu fui pra vida. Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente repete padrão, repete padrão, repete padrão. Com certeza. Eu me vejo assim, rompendo todos os padrões da minha família. Eu não A sou minha parecida mãe com tem ninguém. a história também de sair de Caxias do Sul, não com 15 anos, mas depois, né, quando foi fazer faculdade, depois da faculdade. E ela disse isso, que foi o que deu o furo Exato. Tu tem que sair da daquela bolha. repetição, Porque daquele senão... condicionamento. E é isso, às vezes a gente fica na casa dos pais até tu não aguentar mais, tu entende? Aham. E aí tu tem um risco gigante de ser infeliz, né? E de ser Exato. igual à tua mãe, Sim. e, sabe, e repetir tudo, e tu chegar aos 50 e se olhar e dizer, eu tô igual à minha mãe. E não que minha mãe é uma mulher maravilhosa, Sim, sim. mas eu não quero repetir os dramas Sim. e os problemas, entendeu? Perfeito. Aham. Mas sair-se diferente é uma batalha, é um novo parir-se, assim, né? Tem que Não. estourar uma bolha. A gente né? se pare Uma todo bolsa. dia, né? É uma coisa de exatamente. louco, né? A gente está sempre descobrindo, redescobrindo, renascendo, né, para as coisas. Exatamente. É impressionante. É. E quais são, garotas, os ganhos desse fenômeno da maturidade? Vamos pensar em mercado, em
Redes sociais, beleza, a gente falou um pouco de capital beleza, né? Mas a gente falou pinceladas de fragilidades. E quais são os ganhos? O que que é muito melhor hoje? Acho que tem uma série de coisas, né? Eu acho que a principal é conseguir ligar o foda-se para as pessoas, não se preocupar tanto com a opinião e o julgamento alheio, né? Porque a gente é muito insegura a vida toda, né? Sim. E a gente, principalmente nós italianas, né? Eu e a Fátima, somos do interior, a gente foi criada para servir, para não chamar atenção, para Exatamente. cuidar o decote, para sentar com a perna fechada, para ser discreta, né? E para realmente servir o outro. Sim. O marido, o namorado, os irmãos, o pai, depois os filhos. E aí, quando a gente leva tempo para se libertar disso tudo. Eu acho que a maturidade nos traz isso. Vem com tudo, entendeu? Acho que tu cria coragem para tirar de lado. Aí, com isso, também vem a menopausa, que é o inferno. É o inferno, assim, ó, é o inferno na Terra. Eu tô há 6 anos nesse negócio, tá? Eu sofri muito. Hoje eu tô melhorando um pouco. Eu não posso fazer reposição hormonal, porque me dá muita enxaqueca. E isso é muito ruim, porque a reposição hormonal é uma dádiva para quem pode fazer, porque diminui muito os sintomas, né? Então, eu me trato com fitoterapia e com muito exercício físico. E a menopausa é um chamado urgente para tu cuidar da tua saúde, para tu olhar para dentro, para tu te entender definitivamente o que te faz bem e o que te faz mal. Sabe? Tanto a toxicidade de amizades, de relacionamentos, quanto a hábitos e padrões, sabe? Eu não posso mais beber 3 vezes por semana. Não posso. É 1 vez por semana e acabou. Eu adoro beber vinho, adoro, mas não dá. Sabe? Então, são coisas que a gente vai descobrindo. Tu vai fazendo trocas. Vai fazendo trocas. Por exemplo, eu descobri que eu não quero mais casar. Não quero mais morar com ninguém. Morar junto, Não né? quero morar com ninguém, sabe? Quero ter minha casa, meu canto, quero dormir sozinha na minha cama, entendeu? Sim. E é isso. E né? cama é pra dormir. Transar pode ser no sofá, na mesa da Isso. cozinha, pode ser em qualquer... Mas eu passei a minha vida inteira acordada do lado dos caras, entendeu? Sim. É. Eles roncando e eu ali, roncando. esse homem roncando, eu não posso ir embora daqui, eu não posso dormir no quarto do lado, porque ele pode me interpretar mal. Não, quer dizer, o meu terceiro marido, um dia eu disse, olha, não vai dar mais. E ele disse, por quê? Eu digo, cara, eu preciso dormir. Aí ele foi e disse assim, mas então tu não me ama? Eu disse, não, quem não me ama é tu. Isso. Quando tu ronca e eu não durmo, quem não me ama é tu. Mas quanto tempo, né, Fátima? Ah, minha filha, olha, tu tá falando dos ganhos, né? Eu só parei de menstruar com 56. Uau! Não, eu fiquei triste. Eu amava menstruar. Por quê? O que era menstruação para mim? Eu tenho lua em escorpião e ascendente em peixes. Tudo tem a ver com o cosmos. E eu gostava muito dessa coisa que começava antes da menstruação, aquele processo que vem... Sim. E aí menstrua e parece que uma grande chuva, sabe, naquele deserto. Gente, e eu usei DIU, nunca tomei pílula. Eu usei DIU desde a primeira vez, assim, que logo que eu pude, eu usei. Só tirei o DIU para ter os filhos e depois porque já não queria mais parir. Mas, enfim, eu senti muito. Eu adorei amamentar, eu amamentei cada um dos filhos com até 1 ano de idade, e eu dizia, não quer mais mesmo. Não quer mais? E assim, Coisa os meus boa. partos foram maravilhosos. Então, assim, eu tenho um lado meu gringa, que eu teria 5 filhos, mas eu só tive porque eu também queria ser outras coisas, queria fazer outras Sim. coisas. Mas... O lado bom, vai lá. O Me conta lado o lado bom de envelhecer. Não, bom, envelhecer é aceitar um silêncio próprio, que eu acho que para mim é muito novo isso, muito novo. Aquela coisa de agora é eu comigo, agora é uma meditação, né? A respeito, assim, como que eu vou chegar nesse lugar, o que eu sinto estando nesse lugar, o que é importante para mim.
E, para mim, sempre foi importante comer e beber, como uma boa italiana, taurina. Comida! Quanto tem de comida? Vai dar para eu comer tudo mesmo? Agora eu não posso mais nem comer e nem beber, por um problema de saúde que eu estou tendo. E isso me colocou em outra posição. Eu disse, tá, mas então tá. Então eu não posso comer nem beber? Não... E sexo é uma coisa tão difícil. O que eu vou fazer? E aí tu descobre... é isso que eu chamo de um silêncio pessoal, assim, e de tu poder olhar para ti como uma produtora de alegrias, de pequenas alegrias. É inacreditável. Isso é boa. E de poder, assim, olhar para a arte, para a autoexpressão, porque as mulheres, exprimir-se não é uma coisa feminina. Tu passou uma vida inteira Intro, assim, né? para dentro, para dentro, para dentro. Eu sempre tive, sabe, problema de estar sempre assim. E aí eu venho de uma família de mulheres italianas que viviam numa serviçama terrível, para homens terríveis, né? E eu vejo que hoje talvez eu possa dar para elas essa coisa. Eu tenho conversado muito com essas mulheradas todas que já estão tudo mortas. Mas é um papo tão legal, porque eu consigo olhar para elas sem necessidade de negá-las. Como eu não posso mais, eu não posso ser como elas, eu não posso ser como elas. Eu sou como elas, porque eu sei o que elas sentiram, mas eu tenho a liberdade de me expressar, porque eu conquistei essa liberdade, sabe? Então, assim, outra coisa maravilhosa, eu sei fazer as coisas. Ah, isso é incrível. A gente sabe tudo. Cara, É muito bom. Cameu! Eu também sei. Tu sabe fazer. Quando alguém chega e diz, e tu diz assim, tá, e as pessoas assim, que maravilhoso. Eu penso, maravilhoso? O que é isso? Um poder de resolução. Não, a experiência é algo que não tem comparação. Outra coisa erótica e orgásmica é a experiência. É experiência demais. Ai, guria. Tu olhar, bater o olho e dizer, isso se faz assim, aquilo se faz assado. Ó, minha intuição tá dizendo que não é pra fazer isso aqui. Não faz porque vai dar merda. Entendeu? E isso a gente aprende com o tempo, né? Com o tempo. Não tem. Não tem. E outra coisa é descobrir que aquelas pessoas que tu achava importantes porque eram isso e aquilo, elas são umas babacas. Importante sou eu. E eu passei uma vida inteira como repórter e jornalista e depois como fornecedora. E o fornecedor é aquele cara que fornece. Não, o fornecedor é um cachorro, né? Todo mundo bate, empurra, fecha a porta na cara. É uma puta que tem que estar sempre rindo. E ainda, assim, como é que eu me defendi disso tudo? Eu venho de uma família que é um rolo. Minha mãe morreu muito cedo, né? E o meu pai casou com uma mulher que tinha minha idade. A minha mãe morreu, eu tinha 16, logo depois. Então, foi um caos e eu resolvi cair fora. Bom, mas, com o tempo, eu fui criando uma casca que era assim, ó, a engraçada, a louca, a que diz o que pensa, que foi uma coisa de sobrevivência. Hoje, eu não faço mais isso. Não entendeu? Amor, desculpa, eu não estou com tempo. Para te explicar. Eu tenho muito pouco tempo. Tchau. Isso, o tempo é tão valioso, né? Para perder com quem não vale a pena. É tudo. Com certeza. Nossa. E eu tenho uma curiosidade a perguntar para vocês. Esse é um assunto que eu já puxei em outros episódios, que é sobre a ideia da hipersexualização das mulheres nesse mundo pop. Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês e qual é a visão de vocês sobre essas mulheres do mundo pop, que elas são até mais jovens do que eu mesma. Elas têm aí uns 25, a Anitta tem a minha idade, 28, 29. Mas qual é a consideração? Quando vocês olham, se vocês olham esses clipes, acho que olham, né? Porque tá todo o tempo na rede, né? Esses clipes onde a Anitta, Luísa Sonza mostram o corpo, dançam sensualmente e sexualmente, passam a mão no corpo. Qual é a impressão de vocês sobre essa crítica e também sobre esse fato, né? Que eu acho que o mundo pop, ele muitas vezes ele entrega um sintoma, mas ele não discute.
as causas, as coisas. Ele bota um sintoma do que é a mulher ou do quais são as problemáticas. Mas a Anitta não discute isso. Ela vai fazer o clipe. Mas ela não tá fazendo essa reflexão. Eu disse isso num episódio. Talvez esse seja o nosso papel. Cada uma tem o seu papel. Não precisa fazer tudo. Mas eu gosto de fazer um pouco tudo. Eu gosto de rebolar lá, de refletir lá, de fazer um doutorado aqui. Botar a roupa na máquina e experimentar um prato novo. Eu sou assim, né? Do doutorado ao empreendedorismo, de rebolar a bunda, tá ali na URGS, né? Mas, então eu queria saber a visão de vocês, porque eu já perguntei para meninas de 20, 30, 40, e agora eu tenho vocês aqui na nossa mesa. Então eu queria saber qual é a visão de vocês, assim, sobre essa crítica e sobre o fato em si. Olha, eu acho que é um produto. Né? A hipersexualização do mundo pop, das cantoras pop, hoje das artistas, é um produto. E tu tens essa visão publicitária também, né? Total. Isso vende que nem água. Não foi a Anitta que inventou isso. Exato. Isso veio do hip hop, eu acho, né? Funk americano, mas já o hip hop, né? E o pop. Isso a Madonna começou há muito tempo atrás. Quer dizer, se é uma estética que eu gosto, não gosto. Eu acho que podia parar um pouquinho antes. Sabe? Acho que podia parar podia parar um passo antes. Eu acho que a gente não precisa ter essa provocação tão explícita. Mas isso é uma questão estética do meu olhar. Perfeito, mas tá? é exatamente isso que eu quero ouvir. É uma questão estética. Tá? Eu acho a Anitta uma mulher foda de um jeito que eu não sei nem explicar. Uma grande empresária. Tá? Ela é um negócio. Ela é um negócio. Eu não consigo dizer um pio sobre a Anitta. Eu respeito ela assim, ó. Nossa, eu me abaixo pra Anitta, tá? Acho ela fodástica. Mas, esteticamente, eu não gosto. Eu acho um pouco demais. Vão dizer, Patrícia Careta, credo, qual o problema? Eu acho que o empoderamento não tá em tu te pelar e fazer de conta que tu tá tendo um ato sexual. Acho que ele tá muito além disso. Tá? Acho que isso é um produto. Sim. E é um produto que trabalha um corpo jovem. Isso. Acho que isso é uma coisa importante. Porque a Madonna hoje continua fazendo a mesma coisa, botando a bunda na cara das pessoas e tal. E o que ela as pessoas dizem? Xingada. Até não poder mais. Sua velha, louca. Sua sem noção, tu não viu que o tempo já parou pra ti. O que tu tá aí fazendo? Não é o teu espaço, não é o teu lugar. Perfeito. Entendeu? Então, que empoderamento é esse se a pessoa de 60 anos não pode? Né? Só de 25 pode? Né? É muito louco. Mas a estética, eu te confesso que para mim, esteticamente, podia parar um passinho atrás. Mas isso é uma questão estética. Eu acho que tá tudo certo. Elas estão vendendo isso, estão ganhando dinheiro. Quem não quer, não olhe. Não veja, exatamente. Não siga. É mercado, não é mercado. Escolhe, compra ou não compra. Eu não assisto pornografia feita para homem. Eu posso assistir pornografia feita para mulher, que eu acho mais delicada, mais sutil, que me diz e me excita muito mais do que a pornografia feita para homem. É isso, cada um escolhe o que quer ver. Perfeito. Né? Olha só, eu acho que a gente passou de um corpo feminino que não podia ser mostrado de jeito nenhum, para um corpo completamente despido. Devastado. Devastado, né? Eu acho que ele mexe muito com uma fantasia masculina, porque parece que tudo é feito, parece uma liberdade, mas não é. Não, é uma linguagem pornográfica. Imita muito filme pornô, né? E tem uma coisa que me preocupa poderosamente, que é quando eu vejo as crianças e vejo vídeos de menininhas repetindo. Gente, o abuso infantil é enorme. Os homens que pensam cujo corpo é um pênis, né? Eles olham para essas crianças como corpos que podem satisfazer a eles. Porque são gurias com 8, 9, 10 anos vestidas como mulheres. A gente está perdendo a infância, sabe? Enquanto os guris estão jogando bola, as gurias estão ali querendo ser mulheres e querendo fazer coisas, sabe? Querendo sensualizar. Não pode, sabe? Isso é grave. Tem que cuidar disso. Então, assim, o abuso, o estupro, o assédio
enorme, é maior, a gente não sabe, ninguém fala disso direito, sabe? E eu acho isso um desserviço para o crescimento do ser humano, sabe? Não acho que isso traga libertação. Para mim, libertação é uma discussão, sempre me incomodou. Isso, não é de agora. Da mesma forma que me incomoda uma outra questão, que é a... Ninguém concorda comigo, eu vou adorar. Vamos ser polêmicos. Uma das coisas que mais me incomoda é a Jane Fonda querendo ser uma mulher jovem. E ela quer. Para mim, jovem, é a Lily Tomlin, que faz a Frank em Grace. E ela namora um cara de 65. E a Jane, que eu acho que nunca foi uma grande atriz, começa por aí, eu acho que a Jane sempre se manifestou mais sensualmente, mais, sabe, assim, no tempo em que ela fazia todos aqueles papéis e tal. E ela não é uma grande atriz, mas ela ainda continua dentro de uma caixa que é a Jane, que como ela está bem. Ela não está bem, ela está uma múmia. Isso é a mesma coisa. Bom, é igual a Madonna, né? A Madonna virou um avatar, se a gente for ver. A Madonna virou um avatar. Ela está deformada. Pois é. Entendeu? E aí... Mas não cabe a mim julgar. Não é julgamento, me incomoda. Por exemplo, a Jane Fonda não consegue... mais o discurso sobre Exato, ela, né? Porque a Jane Fonda, ela não consegue... Ela está com um problema de quadril e de mobilidade. Então, assim, às vezes eu olho, ela está assim, ó. Eu disse, gente, por que ela está fazendo um papel de... Por que ela não faz um papel de uma mulher que não precisa ter idade? Por que nós temos que ter idade? Olha, eu já estou batendo aqui. Mas é que isso é tudo... A gente é muito consequência também, né? De todo esse grande mercado, de todo esse grande capitalismo, patriarcado. A vida inteira. Ela fazia aulas de aeróbica. Exatamente. Né? Quem não via a Jane Fonda nos anos 80, ela tinha eu fazia as aulas daquele tipo. Sim. Por VHS a gente comprava as aulas dela, né? Agora, eu acredito muito que a gente tem o direito de envelhecer do jeito que a gente quiser. Totalmente. Respeito a Jane Fonda, respeito a Madonna, não me identifico, tá? Mas respeito. Da mesma forma que respeito qualquer mulher que deixa os cabelos brancos, não faz botox, não faz procedimento e está envelhecendo ao natural por uma opção. Exato. Entendeu? Acho que a gente tem 1000 formas de envelhecer, né? E é isso, acho que a gente tem que também cuidar, porque às vezes a gente é de uma geração, e eu me coloco junto contigo, do julgamento a outra mulher, que é um horror. Isso a tem gente tá muito. sempre dizendo, né? Olha só, parece uma puta. Olha só. Eu vou dizer pra vocês que eu não sinto que mudou tanto, não. Não mudou, não. Eu não imagino mudou. A gente às vezes avança um pouco e daqui a pouco tu vê umas ondas que a gente tá vivendo. Mas isso muito, né? Gente, isso é maior do que nós. Né? Isso é maior do que nós. E todas essas questões que tu falou de abuso, tudo mais, eu não as julgo como as culpadas disso, né? Pra mim não é a mulher, não é a artista. Isso aqui não é tribunal, né? Né? Não, claro, é o contexto. Na minha tese, eu discuto bastante e eu coloco como paradoxo. Né, um paradoxo. Eu acho que ele tem as suas parcelas de grito de liberdade, assim como o burlesco faz, muito politicamente, né? É o meu pito, eu vou mostrar, eu vou esfregar na tua cara. Isso, sim. Mas, claro, o mundo pop ele tem vários filtros, né? Que comercialmente são muito, às vezes até mesmo perversos. E tem um endereço que abriga isso. É o mundo pop. Exato. Mas uma mulher, qual é o endereço? É bem paradoxal. Exatamente. Eu posso fazer uma pergunta, talvez possa ser um pouco embaraçosa para vocês? Vocês veem o meu trabalho. De que forma, assim? Por exemplo, porque eu entende que eu meio que bato nessa... total. Bate total. No mundo pop, né? Mas eu também tô querendo... refletir, discutir, me autoproblematizar. Tô aqui com vocês também por conta disso. E assumir que tem paradoxos. Né? Tipo assim, não sou uma super-heroína, que o que eu faço é mais político e aí sim que é certo. Né? Então eu queria... Tá, ok, vocês falaram, mas
Vocês acompanhando, talvez, não sei o quanto vocês acompanham o meu trabalho, meus vídeos, porque eu também posto vídeos dançando sensualmente, Eu né? A acabei minha aula... de ver. A minha tava aula vindo. Sensual Hip Dance ensina mulheres a rebolar, soltar o quadril. Eu não tô exatamente nesse mesmo mercado que elas, até porque eu tô aqui também refletindo sobre, né? Tô num outro lugar. Mas como vocês enxergam, não digo só o meu trabalho para não ficar tão umbigado assim, mas sobre esse desejo da mulher de querer rebolar e de querer, sim, sentir e expressar a sua sensualidade. E talvez de querer mostrar também isso. Eu acho isso filmar. maravilhoso. Eu acho saudável. Eu acho maravilhoso. Eu, desde que eu te descobri, eu não paro de ver as tuas coisas. Eu já te mandei milhões de inbox dizendo, eu preciso Eu preciso disse pra fazer ela, eu quero isso. fazer aula. Aí eu A falei gente com a tem minha que marcar. personal, ela foi dizer assim, sabe o que eu acho que vai ser bom pra ti, pro teu problema de lombar? Vai saber, certeza. entendeu? Eu acho incrível, eu acho que a gente precisa. Eu vira e mexe, tô postando foto de lingerie. Agora eu vou lançar uma linha de bodies sensuais. Ai, que jura? legal. Decidi por bodies, porque eu acho que depois dos 50, um body deixa o corpo muito mais Muito bonito do que uma chique. calcinha e Com sutiã. certeza. E é uma forma da mulher mais retraída se soltar um pouquinho. As minhas alunas, muitas, dançam de body. Então, E gostam porque muito se do body. sentem melhor. Ele Mais dá uma seguras, né? alongada. Dá uma- Ele modela o corpo. É. E dá essa coisa de heroína mesmo, É. né? Tipo Ele te modela, ele te deixa mais Total. segura. Total, Né? total. Então, eu acho fundamental a mulher sensualizar. Aham. Seja publicamente ou seja em quatro paredes. Porque senão ela se perde. Ela se perde da sua essência feminina, ela se Sim. perde um pouco do seu prazer mais animal, da sua, sabe? Dessa vontade. A gente precisa, porque senão a gente se esquece. A gente se esquece como fêmea, sabe? Então, eu acho fundamental, eu acho teu trabalho um serviço. Que bom. Acho maravilhoso, tu entende? Acho incrível. E eu não me sinto incomodada com te vendo dançar. Como, por exemplo, a Luísa Sonza. Isso, Sonza, né? isso, É isso. isso. Às vezes ela me incomoda um pouco, porque, quê? porque é caras e bocas e dedo na boca, porque é quase uma relação coisa falsa. sexual. É uma relação sexual com ela e alguém que não está tendo uma relação sexual. O teu trabalho não, o teu trabalho é uma aula de dança, tu entende? Ou tu estás dançando, tu não tá fazendo de conta que tu tá transando com É alguém. isso, eu acho que tu tocou na questão, o que é verdade nisso? Porque quando é verdade, eu acho que o que me incomoda na Jane Fonda, porque eu não vejo verdade, talvez seja isso. Já vejo na Madonna, porque a Madonna aos 20 já era Já assim. era. Entende? A Madonna abriu o caminho para um Olha monte o livro de dela, mulher. o Sex, aquele livro do final dos anos 80, Não li. que é ela nua na rua. Ai, aquilo sim. é fabuloso. Naquela época, aquilo foi um escândalo, né? Esse Sim. livro. E- Ela fez um trabalho muito importante, a Madonna. E eu acho que é um trabalho... Eu te interrompi, desculpa, mas Imagina. eu acho que é um trabalho que tu tá fazendo, mas eu acho que tu tem corpo e mente, né? E tu não mente, porque tu não é demente. Eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que a Patrícia disse isso, sabe? Eu acho que o que tu faz é uma dança. E é de verdade. E tu reflete sobre isso. E tu te questiona. E tu ajudar a mulher a tirar todos esses traumas de que ela é feia, de que ela é gorda, de que ela não pode rebolar, de que a bunda dela é horrorosa, que a outra sempre é melhor, e botar ela na frente de um espelho e fazer ela rebolar a bunda e dizer, olha como tua bunda é maravilhosa. Isso me emociona. Olha como tu é fabulosa. Isso me emociona, entendeu? de verdade, assim, enche o olho de lágrimas. Isso porque não isso tem preço. não tem preço, não tem preço. Que lindo. Isso é uma libertação, entendeu? O dia que eu consegui olhar pra minha bunda e dizer que bunda gostosa, ai, que delícia, eu tô louca pra fazer isso, entendeu? Não, Então vamos começar. E a comunidade, sabe? Porque quando a gente tá em grupo também de outras mulheres não estarem te julgando e te xingando, mas dizendo assim, sua gostosa, vai! Nossa. Tu recebe muito xingamento? Atualmente, não. Muito pouco. Eu recebo quase nada de cantada, chavecada, quase nada. Xingamento, hater, talvez mais no TikTok. Mas atualmente, homem nem chega, né? Olha que incrível. Não. Uau, me conta. Como assim? Por Mulher quê? sim, conseguiu? homem não. Como? Mulher te xinga mais. Mulher não chega em mim. Chega. De assediar, de ter desejo. Ah, mas eu tenho várias também. É uma maravilha.
Eu vou lá. Mas homem quase nenhum nas minhas redes Mas que sociais. interessante. Mas eu acho que é pelo posicionamento, né? A Como- forma como como eu me assim? comunico. Olha, isso é uma coisa né? interessante, Eu me hein? comunico Guia, isso é uma tese. para hein? mulheres, É um né? case, é um... Mas não é isso que eles mas querem. eu não falo com homens. Tu vai ver meus stories. Bah, se tu catar um homem ali, é um que outro. Uhum. Então, o meu público não é masculino. Então, isso também é interessante, né? Como empreendedora, como comunicadora, né? A gente sempre tá se cuidando, tá ok, mas essa minha reflexão, essa minha fala aqui, um homem vai assistir isso, muito difícil, né? Então, cada vez eu tenho que reforçar mais as minhas escolhas, a forma com que eu me comunico, as frases que eu uso, as imagens que eu uso. certeza que tu era assediadíssima. Nada. Sensacional. Até, às vezes eu até espero. Será que Incrível. Não, ninguém. Sensacional. Olha, eu não imaginava também. Não. Os homens não chegam. E eu acho que eles têm, como a gente viu o fenômeno dos machinhos, né? Aham. Eles têm medo. Medo. Eles têm medo. Mas eles têm eu medo. acho que E olha, deve- eu já dancei durante 4 anos burlesco em bar, Ai, quase sim, pelada maravilhosa. no Vale, pertinho. Nunca homem nenhum fez nada. Tu não foi pro banheiro, olhou pro espelho e Dá. disse, o que está acontecendo comigo? Sim, cheguei a pensar sobre isso. Eu disse, gente, mas o que tá acontecendo? Aí eu tenho a questão do meu posicionamento, a minha questão, a minha figura, principalmente quando eu tô em cena, ela é bem forte e é uma energia até um pouco, às vezes, mais masculina. Yang. E isso amedronta. Não, e A eu minha acho- altura, alguns acham que eu sou travesti. Sim. Ah, Sim, E passei quando eu tô muito- Mas homens adoram montada, travesti. quando eu tô montadona, com cilhão, mais saltão e não sei o quê, e faço essa olhada aqui, eles saem Voam. correndo. Como o homem tem medo de mulher Saem poderosa, correndo. forte, Sim, né? sim. É Por isso eu digo, impressionante. não chegam, não mandam mensagem, não fazem nada. Fiquem aí, graças a E Deus, porque tá tu é ótimo. muito profissional, né, Gabi? É, eu acho que tu isso te também. posicionou como uma É. artista. Tu entende? Isso é muito claro. Tu é uma Sim. artista que vive da tua dança e que ensina as pessoas, as mulheres, a se libertarem com o Isso. seu corpo. Isso. Isso tá muito óbvio, tá muito claro. Que bom. E os homens não são, eles são tontos, mas não são tanto, sabe? Eu acho que eles sabem diferenciar onde pode dar game e onde pode não dar. Sabem, Não vou sabem. perder meu tempo com essa guria aqui, porque ela tá aqui trabalhando, entendeu? Exatamente, Não exatamente. é o... Mas eu acho que tem um outro lado de que um homem com uma mulher sensualizando na frente dele, ele tem que mostrar serviço. De né? falar alguma coisa, assim, de... Não, e se tu for uma mulher que ele não dá conta sexualmente? Ah, pois É essa a questão. Pois Eu é. acho que os homens se assustam Se assusta. com essa mulher sensual, com essa mulher que sente prazer. E com o domínio Com o do prazer, né? domínio, Porque se o domínio é exato. assim, a gente acostuma a associar o homem domínio do sexo, e tu vê que uma mulher está manipulando esse domínio, É né? assustador. isso assusta. É muito assusta, assustador, assusta, guria. assusta. Ai, gurias, a pornografia fudeu com a vida da gente, né? Exatamente. Desculpa o palavrão, mas assim, ó... É um desserviço, horror, isso é um desserviço. É. Porque a gente se acostumou a ver ali aquela imagem do homem britadeira, né? É. E a mulher ali, gritando, sentindo coisa nenhuma, né? Não, mas gurias, o que isso é uma... Eu escrevi um texto sobre isso, que eu fico vendo dos filmes, vejam bem. A mulher chega, o homem pega a mulher, ela acavala aqui assim nele, ele levanta, Isso é um filme- leva para a parede, Isso. transa com ela. Eu nunca conheci um pau que fosse assim. Aí Gancho. eles transam, assim, eles segurando esse cara, ele não pode ter problema de osteoporose, de hipertensão, ou ter barriga e beber Não cerveja. existe, não existe. Isso aí criou uma coisa de que mulher... sabe? Vocês lembram daquele filme Harry and Sally? Sim, Sabe? Que sim, ela sim, sim. diz para ele, que é maravilhosa aquela cena, né? Que é assim, ó, gente, a gente faz homem gozar em 5 minutos. Entendeu? Mas eles acham que isso é de verdade. Por quê? Porque o nosso negócio, nesse papel de servir, é fazer o homem gozar. Né? Então, assim, e o teu gozo, onde é que fica? Isso a gente leva um tempo para aprender, para descobrir. E agora ainda a gente está passando por um momento muito delicado. Esses dias eu fiz uma entrevista com uma dermatologista, que é o seguinte:
e uma ginecologista também. As mulheres estão se mutilando. Elas estão cortando. Chega nos 50 anos, os lábios ficam muito grandes. Ah, Tá? Sim. Não é só. Elas cortam pedaços Os lábios enormes vaginais. de lábios vaginais. Mas isso fora. até antes, né, Patrícia? Porque também pela questão da indústria pornô. Ai, a minha vulva, ela é Ela é tipo orquídea. aqui, ela né? é maior sobra aqui, uma pele, a pele. né? Ou o isso. pequeno lábio sobra mais do que o grande lábio. Isso é Isso, muito feio. isso, Cara, e isso acaba com o prazer. Mas completamente. Acaba com... Porque são muitas terminações nervosas ali. É um lugar muito delicado. E, gente, o clitóris é o único órgão do corpo da gente... Vai falar sobre isso? É importante falar. Não, tô falando. É o único órgão do corpo da gente que só serve para o prazer. Ele não tem mais nenhuma outra função. No momento que tu mutila, Mas tu temos corta... que acabar com isso, É. deve estar pensando Tu os entendeu? outros. Sabe? E aí tu vai lá e corta um pedaço pra ficar bonita pra um bofe. Pra um puta Pelo que amor pariu, de que nem Deus. te leva a gozar. Que coisa. né? Gurias, deixa Não, eu contar que para vocês tristeza. uma coisa. Eu me lembro o meu terceiro marido, que quando a gente estava namorando e tal, a gente foi para um motel, início, assim, e eu estava depiladíssima, macia, toda assim. Cheirosa. Meu Deus do céu, aquilo se botava no espeto, rendia uma churrascada. Ele, barrigudinho e tal, transamos e eu ali me cobri e ele, pelado, levantou, foi para frigobar, pegou uma cerveja, sentou de perna aberta e eu olhei e digo, cara, isso é liberdade. Isso é Isso é liberdade. Isso é Com liberdade. esse corpo de merda, ele tá se segurando nessa pose, vou fazer igual. Levantei da cama e eu disse, Fátima Regina Torre. Aí fui lá, peguei uma cerveja, sentei assim com ele. Não, primeiro eu fechei as pernas. Aí fui abrindo devagarinho para ver o que eu estava... Porque eu adoro fazer laboratório. E ele nem notou que eu estava abrindo perna e tal, porque quem notava era eu, Claro. entendeu? Então, assim, ó, a gente culpa também o machismo, quer dizer, a gente é produto disso, tá? A gente faz isso porque é produto, mas é necessário que a gente tenha esse silêncio interno para ter uma hora, meditar e dizer assim, olha o que os homens fazem. Sejam como os homens nesse aspecto da liberdade de Mas, largar o teu gurias, corpo. Saiu agora essa pesquisa, 3% Sim, eu dos fiz, homens... Eu fiz um rio sobre 3% isso. dos eu homens vi. se acham Só que você feios. acha Eu feios. vi. 3. Tem muito feioso perdido. Deus, o livro. E aí as mulheres, se tu for fazer uma... Eu não tenho nenhuma pesquisa sobre Não, as também mulheres. não, tem que 100% deve achar que não são perfeitas. A gente até pode perguntar aí nas redes sociais, você que está assistindo no YouTube, escreve aí, você é uma mulher que se diz, não, eu estou me sentindo perfeita, ou não, eu gostaria de mudar isso, isso e aquilo, porque é legal a gente também ter essa resposta aí de Olha, vocês. eu tenho uma nora que tem uma loja de roupas e ela estava me contando que ela ouve no provador mulheres belíssimas, corpos assim maravilhosos, e ela disse assim, mas isso aqui e isso aqui, ela disse, mas tu é tão bonito, tu é tão bonita. Ela disse, pois é, mas isso, sabe, a gente se mutila já no projeto, entendeu? No planejamento. Quer dizer, fazer a prática disso... Enquanto a gente não for generosa, se o nosso olhar não for carinhoso e generoso conosco, né, ao se olhar no espelho, a gente vai morrer na infelicidade. Exatamente. E na busca daquilo que a gente nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. A gente tem que se olhar e tentar, pelo menos, ver beleza em algumas coisas. Por exemplo, eu agora estou num processo enorme de desassociar a beleza da juventude. Tá? Eu estou numa briga interna. Perfeito. Eu preciso achar o velho bonito. Tá? Aham. Chega. Porque o velho é bonito, sim. A gente tu me precisa. acha bonita, então? É óbvio que eu te acho bonita. Que pergunta, Mas Fátima. é óbvio que tu é bonita. Tu entende? Ai, que bom. Tu é uma mulher bonita, sabe? A Gabi é uma mulher bonita. Eu sou uma mulher bonita, cada uma na sua idade. Aham, e do seu Sabe? jeito. E do seu jeito, e com suas peculiaridades. A gente precisa desassociar, senão a gente nunca vai terminar Nós vamos morrer essa muito função tristes. do etarismo, sabe? A gente sempre vai ser etaristas pelo resto da E, vida. Patrícia, eu vejo isso, e agora entrando no último tópico, né? Como esse papo, ele chega em todas as mulheres, porque eu vejo mulheres, assim, de 20 e poucos anos, dizendo assim, ó, 30 anos? Ai, que velha!
Socorro. Mas velha a pra gente quê? pensava assim, gurias. Ai, mas eu fico Mas, assim, eu disse, gente, meu Deus do céu. Mas Onde é gurias. que isso, mas onde é que isso vai parar? Se garotas de 20 e poucos estão repetindo esse discurso delas mesmas, das amigas delas. Mas aos 20 anos. Então, esse discurso de não falar pensa, sobre o envelhecimento do corpo, sobre o etarismo, ele não chega em todos os lugares, né? Claro Ele que não tá nas rodas, né? pois é. Não, ele não tá. Ele tá mais. Eu acho que esse discurso, ele tá nas nossas vozes, nas mulheres de 45 mais, hoje em dia. Mulheres que estão dispostas a pensar sobre isso. dispostas Porque a a gente pensar. fala assim das mulheres gordas, das mulheres pretas, e as mulheres mais velhas. Esse discurso ele precisa chegar em todas essas rodas também, né? Não, até porque o único preconceito que vai vir pra ti, vai se virar Exato, contra ti, exato. o único que vai pegar todos é o Isso, etarismo. Por isso que eu É o disse, é etarismo. uma discussão. Discutir isso é uma questão visionária, porque eu sou você, amanhã eu tô falando sobre mim. Exatamente. Eu não tô falando só sobre vocês. Vocês são o depoimento aqui, né? E eu Exatamente. conhecer, eu escutar mais do que falar vocês, mas eu sou vocês, eu tô falando sobre mim também. Eu tô ouvindo sobre mim. Tu tá me contando uma carta, né? Do futuro, mais ou menos. É isso que. Então, se eu tiver que falar alguma coisa para as mulheres mais jovens do que eu, isso. desassocia a beleza da juventude. Isso é urgente. E agora, né? Tipo, ali com Agora. 20, 30, se tu deixar pra Agora. fazer isso só depois. Não, vai ser muito mais difícil. Vai ser mais difícil. É uma luta. Eu acho que a gente tem que introduzir esse discurso muito cedo. Muito. Eu tenho várias mães que me escrevem, Eu ia falar mulheres sobre da minha maternidade. idade que me escrevem dizendo assim: Patrícia, eu te ouço falar. E aí a minha filha vem e me diz assim: mãe, tu é velha, não tem beleza. Pois então. As gurias de 20 anos. Mas Então. será? Não tem beleza, mãe. Tu é velha e velho não é bonito. Cara, que loucura é essa? Velho não é bonito. Não existe beleza. Não existe beleza numa ruga, num sinal. Será que não existe? Será que é Olha, só na pele lisa que existe beleza? Eu acho que eu acho que é mais do que isso. É cultural. É cultural. Se tu for para a Europa, se tu pegar as parisienses, elas têm 50 anos e elas se acham lindas. E elas são lindas. E são, e não se discute Mas isso. acontece, gurias, que a nossa cultura ela é forjada exatamente dentro disso. Essa cultura norte-americana, Claro. que é um horror, que a gente é macaco de americano. Total. Né? E que, assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem Mas que ser é não sei o isso. quê. Tudo é mercado, A tudo gente- é produto. Corpo capital. Volta Corpo a falar capital. sobre isso. Tu Exatamente. vale pelo corpo que tu tem e pela juventude que tu tem. E isso é uma desconstrução que vai levar décadas para se Mas, fazer. então, Porque é um rompimento cultural. Mas e onde que começa isso? Na Vai ter que família. começar nos jovens. É esse ponto que eu quero chegar. Mas eu né? acho que os jovens são reflexo de uma sociedade feita por nós, os mais velhos, que, na verdade, ainda não estamos conseguindo passar Sim. essa... Sim, porque, assim, sim, o que sim, é a sim. escola? O que é a escola hoje? Ninguém sabe o que é. O que é família hoje? Ninguém sabe o que é. E ainda que eu tenho um pilar dentro da fala feminina, que é a questão da maternidade. É na maternidade que uma maternidade consciente, uma mulher que engravida, que vai ter filho, que tem ajuda de programas de governo, de programas sociais, que olha para essa mulher como alguém importante. A mulher tem filho, não importa nem se ela tem dinheiro ou não, ela é abandonada, mesmo tendo dinheiro. Sim. Porque Parece que tu pertence a uma outra categoria, assim, né? sim, aí o E trabalho... tu perde valor de E mercado. tu perde né? valor Vamos de falar mercado, de porque novo. porque de novo a mercadoria. Mas, Sim. assim, é mulheres que vão mudar, mulheres que mudam o mundo. Mulheres que com esses filhos pequenos, desde cedo, não façam... Eu acho que tu falaste uma coisa das gurias. As gurias estão com um feminino revanchista. Isso. Né? Que Isso. as mães Não tá podem equilibrado. Não tá equilibrado. Não tá. Tá acontecendo um desequilíbrio hoje nos adolescentes. Muito grande. E isso, as mães têm que mudar isso. E aí o que eu percebo no meu filho, né? Eu até teve o aniversário dele esse final de semana, os amigos foram lá em casa e eu peguei uma conversa, porque ele me vê falando de sexo dia sim, dia não em lives. E como é Ele que me é uma vê coisa? falando de orgasmo, Como ele é me que vê... ele acha?
Ele entende que é o meu trabalho, que eu tô ali falando coisas importantes. Ele entende. No início ele ficava meio assim, dizia, mas tu precisa falar disso, mãe. Sim, no eu tenho um pouco colégio de tem toda uma vergonha. coisa. Mas a gente fica. Eu já convidei, quando eu tinha cidade, meu pai para falar sobre sexo no meu colégio. E eu com muito orgulho. Não, meu pai vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre sexo, né? Era uma coisa que eu escutava muito, não tinha muito essa. Pois então, aí o que eu percebi? Quando ele tá próximo dos amigos, ele morre de difícil. orgulho de mim. Ai, jura? Morre de orgulho. Ai, que amor. Eu ouvi ele falando assim, meio escondido, dizendo, não, eu disse pra vocês que minha mãe era diferentona. Ai, que amor, Tu entendeu? meu Mas Deus. com uma coisa boa. Claro. Ai, Entendeu? Com que uma coisa mais positiva. linda. Ah, isso é bonito. Então eu acho que eu tô conseguindo. Isso é ele muito tá legal. me ouvindo. Isso é muito legal. Sabe, eu tô conseguindo desconstruir coisinhas. Eu não sei que homem ele vai ser. Eu não sei. Sim. Aham, Mas eu acho que pode ser que ele seja muito melhor do que o pai dele. aham. Nesse sentido do machismo, sabe? Ele tenha desconstruído coisas. Talvez os filhos dele sejam um pouquinho melhor e os netos dele sejam excelentes. É. Que Com Deus o etarismo, uma com o estrada. machismo. Mas vão ser É gerações. verdade, é verdade. Nós somos a primeira geração de mulheres 45 mais Sim. que estamos falando sobre idade. Sim. A primeira. A geração anterior a nós não Não falou. falou. Tu, aos 45 anos, tu nem tocava nesse assunto. Abertamente, assim. A Isso não minha questão pauta. era mais política, o papel da mulher na sociedade. Isso. Sim, né? sim. A idade, o etarismo é pauta hoje. Hoje. É uma pauta do momento. Isso. às vezes, E é uma ele coisa deve agora. ficar. Ela deve Sim, Eu ficar. acho que não claro. tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem Não mais tem- a volta. gente tem que cuidar muito com quem está pegando carona nessa pauta. Marcas que colocam mulheres mais velhas para desfilar, marcas que fazem filmes incríveis com velhos no Dia dos Namorados. gosto E disso. depois tu entra no site dessas marcas e só tem mulheres de 18 anos pesando 12 quilos. Entendeu? É isso. Então, assim, desculpa. Não tem isso aí é pegar o bonde do marketing para ganhar Sim, dinheiro. Claro. É aquela coisa. Eu fico muito bolada com essas coisas, É. sabe? Então a gente tem que prestar atenção no que está no site, no quadro de funcionários dessa empresa. Também. Ele é plural? Ele tem velhos? Ou ele só tem negros, gays, blá, 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 e os velhos são esquecidos? Não, né? E negros e gays e tal é a cota. Sim, é a diversidade. É a Só que o diversidade. velho faz parte da Por diversidade. isso, A gente... e isso não é visto ainda, né? Ainda não. Pelo contrário. Eu acho que começou. Começou. Bem Isso é um pouquinho, trabalho começou. revolucionário. O que tu está fazendo é muito revolucionário. Isso É muito bacana. novo, É. muito novo. Com E certeza. claro, tem empresas, por exemplo, empresas de aviação que já tem no quadro, eu não me lembro se é a TAM ou se é a Gol no Brasil, mas uma das duas tenta ter num voo sempre um sênior. Com mais de entre 50 e 60 anos, pela inteligência emocional que ele tem, Perfeito. para poder agir num momento difícil, tá? Porque, ó, já pesquisei muito sobre isso. Tem uma pesquisa incrível, tá, de Harvard, que diz que a gente chega na maturidade emocional total aos 60 anos. É isso. A tô nossa, falando de mim. Viu? exatamente. A nossa cognição pode estar um pouco mais lenta, mas a gente está no nosso pico de inteligência, soft skills, né? Soft Que a gente skills. fala tudo, É. ai, soft skills. É. Soft skills nada mais é do que o que a vida te traz, É isso entendeu? aí. Que é a Que de maturidade. soft, na verdade, não tem nada, Tem né? nada. Tu aprende Hard uma porrada. skills. Hard skills, né? Exatamente. Então, isso está mudando, mas é assim, a passos muito lentos. E, garotas, eu tenho uma pergunta final que eu sempre, em todos os podcasts, eu faço. E eu adoro ouvir as diferentes considerações. Vocês consideram feministas? Demais. Até debaixo d'água. Eu acho que qualquer mulher que queira igualdade social, econômica e política, igualdade, no mínimo nesses 3 aspectos, com o homem, ela é feminista. Só que talvez ela não saiba. Porque as mulheres confundem muito o feminismo com o femismo. E tem medo, né, dessa palavra, né? Mas por quê? Porque o feminismo quer que a mulher seja mais do que o homem. Que é a superioridade da mulher ao homem. Né? O feminismo quer a igualdade. Todo mundo que quer ter o mesmo direito, inclusive a dona de casa, tá? Que está em casa e que abriu mão do trabalho dela, das escolhas dela, para ceder todo o espaço dela pela família e pelo marido, para ele sair e trabalhar, ela tem o direito igual das decisões dentro de casa. Não é porque ela não ganha dinheiro que ela não tem o direito igual, porque ela doou outras coisas além do dinheiro. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Feminismo não é deixar pelo embaixo do braço,
entendeu? Não é coçar o saco. Não são esses Não é códigos, isso, né? não Isso, na é verdade, isso. é o que estão querendo colocar de uma exato. maneira Pra perversa para desvalidar Pra Exatamente. desqualificar. A gente quer ganhar e o mesmo demonizar, salário. né? É. Também o feminismo, né? Exato. A gente só quer igualdade em todos os aspectos. A gente quer tantas mulheres na política quanto os homens. A gente quer ganhar o mesmo salário. E não é, né, Patrícia, assim, então vai lá. Algumas pessoas dizem assim, mas então vai lá, tu pode se candidatar. não é bem, Aí é não é bem. simplificando as bem assim. questões, Simplificando. né? Eles Não adoram é? simplificar. Olha, eu acho, tá, que quem cria e mantém viva novas pessoas tem um poder filho da puta, sabe? Eu acho que nós já temos poder. A gente já tem, nós somos melhores e maiores do que os homens. Então, por que a gente é tão E menor aí em todos é que os tá, aspectos? mas aí é que tá. Por que na política brasileira só tem 15% de mulheres? Porque, primeiro, eu acho que tem uma questão que eu acho que o jeito. Não sei se vocês veem Borgen, aquela série. Eu vi um pouquinho, Não mas eu não conheço. continuei. Eu acho que o tipo de. As mulheres não têm como se dar bem na política. Desculpa. Olha que eu vou levar para Mas, gente... Não, mas o que eu quero te Olha a dizer, Angela porque Merkel, o jogo. é Sim, maravilhosa. mas olha, Angela Merkel. É uma que duas. 5. Tá, vamos pegar 5 no mundo. O mundo estaria... Olha, o mundo seria Mas outro. então, mas acontece que o jogo político, é muito filho da puta, machista e não permite que as mulheres entrem. Então, assim, tu vai querer fazer jogos como se faz na política brasileira? Tu vai querer... É muito complicado. Eu acho até saudável as mulheres não quererem. Porque as mulheres já têm o trabalho importante de criar novas gerações. E nós não fazemos isso direito. Nós não fazemos isso de uma maneira libertária, sabe? Mas e quem não quer criar novas gerações? Eu discordo de ti, Fátima. Mas barbaridade. Quem disse que a gente é obrigado a criar novas gerações? Mas a gente não tem saída. Mas se tu quiser, entendeu? Mas o que mas tu vai largar o teu filho na porteira? Não, eu já tive um só também, entendeu? Ah, sim. Mas, Porque, assim, ó, mas o que eu quero te dizer é que, assim, ó, no momento em que tu decide ter filhos, tu fica num brete. Eu vou te explicar por quê. Aquele filme que é baseado no livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida, ela mostra como tantas mulheres tiveram seus filhos e olharam e não era isso que eu queria. A Marie Curie, que é a cientista que ganhou vários Nobel, ela disse, não era isso que eu queria. Eu não queria casar, ter filhos, ter essa casa. Eu queria ser cientista. Só que a maternidade, ela é uma armadilha para as mulheres também. Porque não é uma responsabilidade masculina. Claro. A maternidade é um game do feminino, né? Então, assim, é muito complexo isso. Eu acho que nós teríamos que fazer vou fazer um só sobre maternidade. Só sobre maternidade. Porque eu acho que esse assunto ele é super importante. Com certeza. Sobre feminismo, eu acho que há muitos feminismos, sabe? Eu acho que não há como não ser feminista como a... Eu me lembro que na faculdade eu fazia parte do movimento que estudava o feminismo. Imagina, sábado de manhã, estudando o papel da mulher no governo do Samora Machel, em Moçambique. A gente estudava como os países que tinham já sociedades mais democráticas, como é que era o papel da mulher. Sempre secundário. Sim. Não existe uma saída à esquerda, socialista, porque, cara, os homens de esquerda são muito machistas. Eu fazia política estudantil, aí os caras faziam um discurso sobre liberdade, e as mulheres... Não, depois a gente vê. Sim. Não, Fátima, a gente vê depois. igreja Não vê é machista, depois. O budismo é machista. As coisas mais assim que tu diz, nossa, não, aqui vai ter compreensão, aqui vai ter acolhimento, não tem. Não tem. Os maiores líderes de qualquer área, religiosa, política, empresarial, econômica, são homens. E olha, e sabe quem eles Isso é um respeitam? problema. Eles respeitam a mãe. Porque a mulher mais importante é a mãe do rei. Eles respeitam a mãe e a esposa que tem seus filhos. O resto...
Ai, mas eu acho que a gente tem um longo e árduo Muito, trabalho. muito. E não sei quantos... Olha, segundo a ONU, a gente vai levar 120 anos para ter Igualdade. equiparidade salarial Salarial. entre homens e mulheres. Então, a gente tem mais um século Mais um século. pela frente. Olha a loucura! Para deformar esses sistemas, né? Porque realmente, eu estava falando hoje no almoço com o Marco, né? A Manuela Dávila, ela, pelo que eu entendi, ela não tá mais nem querendo nada, né? Porque ela foi tão massacrada e a sua intimidade e a sua Devastada. posição de mulher, como tu vai querer também? É tão difícil tu querer política, né? Sim. Ela disse que essa eleição ela vai pular, porque ela tá muito cansada. Exato. É que é cansativo. É isso Daí que eu te assim, digo, ok, não tu tem vai lá. como. Poxa, mas daí a minha vida vai se acabar, né? Então, é realmente difícil. A gente quer mulheres na política, mas como fazer isso acontecer? Como isso ser possível? Não, e aí depois também a gente pega, porque a gente é muito cruel. Mulher é um bicho que, olha, eu vou te contar. Aí tu pega lá uma CEO, né? Que é uma puta mulher incrível, uma executiva maravilhosa, mas que abriu mão de estar com os filhos para ser CEO. Aí vai Teve dizer o filhos. quê? O que vão dizer Aí dela? essa desgraçada não cuida dos filhos, passa o tempo Isso, inteiro trabalhando. isso, É um isso, julgamento, isso. é uma loucura. É insuportável. A gente tá sempre É errada. muito pesado. É viu? muito A gente tá pesado. sempre errada. Sempre. Sempre Em qualquer errada. posição, Aham. tu tá errada. Tá trabalhando demais? Errada. Tá só cuidando dos filhos? Errada. É. E a mesma questão, a idade também, ela é um problema para a mulher, porque para o homem, sabe? Sim. A idade errada é sempre da mulher. Tu é velha demais para ter filho, tu é nova demais para namorar, tu é velha demais para usar essa roupa, tu é nova demais para assumir esse cargo na empresa. Pergunta isso para um homem. Não tem. Mas olha, Não existe. gurias, algum homem chega atrasado porque teve que fazer Levar o alguma filho na coisa escola, com o filho não existe. e tal. Não. Uma comadre minha um dia me disse que separada, né? Ela tinha que fazer uma apresentação na empresa, né? E o filho passou a noite com febre e ela tinha que estar às 9 para a apresentação. Ela ligou para o ex, porque a pessoa que ajudava ela só chegava às 8h30. Ela ligou para o ex e ele disse, não, mas tu tem que me avisar com antecedência. Ah, quando a criança vai ter febre. Mas vocês entendem a insanidade? É uma insanidade. É uma insanidade, sabe? Então, assim, ó, nós temos que nos ajudar, nós temos que fazer elos, sabe? Isso que tu está fazendo é um trabalho maravilhoso. O trabalho que tu está fazendo é maravilhoso, mas a Eu gente... também. É, Fátima, Muito obrigada, maravilhoso. muito obrigada. Mas, assim, ó, eu acho que a gente tem que fazer mais elos, buscar mais alianças, Com sabe? certeza. E essas discussões, como a gente está fazendo aqui, né, nesse momento, É, assim, também, muito né, legal. de intercruzar, Eu quero né, te as agradecer. experiências. Então, Muito legal. vou deixar, assim, querem acrescentar algo mais antes de a gente finalizar esse nosso episódio? Ficou alguma coisa entalada que não foi dita ainda? Não, eu acho que a Estamos. gente... Falamos bastante. né? Falamos, a gente falou olha, bastante. isso aqui deu uma enciclopédia. Foi excelente o papo, nossa. Um longo podcast. Eu sempre tento assim deixar uma sementinha de autoestima para as Legal. mulheres, para que elas entendam que a gente não tem prazo de validade. Eu fiz até uma camiseta que escrito isso, sabe, para a gente entender que não é porque a gente passou dos 40, 50, 60 que a gente é impedida de fazer qualquer coisa. A idade não nos limita a nada, nem para vestir, nem para namorar, nem para transar, nem para fazer o que tu bem entender. Sabe, a vida segue, a gente tem aí a medicina da longevidade que vai nos fazer viver muito. Então a gente tem ainda um longo caminho pela frente, tentar ter saúde, né, e uma mente boa, isso é o mais importante. Eu acho que sem saúde é limitante. Não, a saúde é o que nos limita. Desculpa, a saúde é o que nos limita. Já estamos É o que nos permite e é o que nos limita. Estamos né? debatendo e se batendo. E se né? batendo. Eu acho que toda mulher tem a obrigação de se olhar no espelho silenciosamente, 5 minutos por dia, todos os dias, depois ir aumentando aos poucos e deixa ver o que vem. Ótimo. E esse deixa ver que nem meditação. No início tu começa... De repente a mente começa a acalmar, Perfeito. acalmar. E quando vê, o despertador toca e já passou 20 minutos. Passou 20 minutos. E depois Então, a gente assim, fica 1 hora na frente do espelho, não aula de dança, viu, menina? viu? A gente vai Então, avançando. assim, é preciso ter espelhos para se ver.
Isso. e ficar em silêncio, se olhando. No início vai dizer assim, mas eu tô uma baranga, Deus que me perdoe. Aos poucos tu vai dizer, mas esse olhar aí é bom, mas olha... Gostei desse ângulo. Perfeito. Né? É. Olha que ombro bonito, olha que colo maravilhoso. Exato. Pá, mas isso aqui não tá tão bom. Daqui a pouco pode ficar. O que que se pode fazer com o que não tá tão bom para ti? Isso. Sempre Sabe? pra ti. Eu acho que isso é libertador. É olhar-se em silêncio, no espelho. É libertador. Lindo. Fátima e Patrícia, eu estou muito honrada de estar nessa mesa com vocês, de verdade. Fico até assim nervosa. Eu disse, nossa, hoje eu tenho um desafio, assim, um objetivo muito grande e uma conquista muito grande. Eu me sinto assim com vocês. Querida, Então, imagina. quero Muito agradecer obrigada, demais a olha. presença de vocês. Tu é surpreendente. Ah, viu? eu fico muito feliz. Fico Eu muito disse feliz. para a Patrícia, ela é surpreendente. Não, mas quando ela me falou, eu disse na hora, claro que eu vou, conheço, adoro. Ai, eu É, fico muito né? contente. Não titubeei, assim. Muito contente. Isso significa muito pra mim. Então, quero agradecer, quero pedir a vocês que sigam Patrícia, sigam Fátima nas redes sociais, acompanhem esses conteúdos incríveis que essas mulheres estão fazendo, compartilhem com as suas mulheres, com as suas comunidades. E escutem os nossos outros episódios de Sensual Hipcast no Spotify, Sensual Hipcast, e também no site da Cubo Play. Eu sou Gabi Schultz e vou ficando por aqui. Um grande beijo.